Discorrendo sobre o uso das drogas, o espírito Bezerra de Menezes explicava em palestra que proferia ser ele muito antigo, variando as justificativas de acordo com o estágio da evolução de cada povo, sempre, porém, de resultados negativos. Religiosos e ascetas, guerreiros e filósofos, pobres e ricos, em variados períodos da história utilizaram-se de substâncias vegetais e emanações químicas, de resinas e raízes para alcançar os desejos emocionais que não conseguiam pelos métodos normais ou para abrir as comportas do entendimento para as viagens místicas, o aumento da coragem, o esquecimento. No mundo ocidental da atualidade é indiscriminado o uso de substâncias e vegetais tóxicos em caráter quase generalizado. Ora, para fins terapêuticos sob controle competente, ora, para mistérios injustificáveis sob direção dos infelizes manipuladores mafiosos da conduta das massas. Em razão da franquia de informações que a todos alcançam, encontrem-se preparados ou não, os meios de comunicação têm estereotipado as linhas de conduta moral e social de que todos tomam conhecimento e seguem com precipitação. Após especialmente a Segunda Guerra Mundial e mais recentemente as lamentáveis lutas no Sudoeste Asiático, o consumo de drogas tomou conta do Ocidente, em particular da imatura juventude. Em meio às suas valiosas ponderações, acrescenta que invariavelmente defrontamos nas panorâmicas da toxicomania, da sexolatria, dos vícios em geral, a sutil presença de obsessões, como causa remota ou como efeito do comportamento que o homem se permite, sintonizando com mentes irresponsáveis e enfermas desembaraçadas do corpo. As considerações registradas no livro Nas Fronteiras da Loucura, autoria de Manuel Filomeno de Miranda através do médium Divaldo Pereira Franco, descreve ocorrências envolvendo um posto de assistência a vitimados por ocasião do período do Carnaval no Rio de Janeiro, no início da década de 80. Antecede ações em favor de 5 jovens entorpecidos e eufóricos, ocupantes de um veículo dirigido em alta velocidade por um deles, que, ao tentar se desviar de outro que freia subitamente à sua frente, desgoverna-se, sobe ao passeio, choca-se contra a balaustrada que se rompe, fazendo com que se precipite nas águas lodosas do mangue, determinando a morte física de todos. Na dimensão vibratória fronteiriça essa em que nos encontramos, uma treva densa pairava, dissipando-se após prece proferida pelo Dr. Bezerra, revelando um cenário semelhante aos descritos por Dante Alighieri na sua famosa Divina Comédia. Eram vagabundos e seres feceninos, animalescos, lupinos e simiescos, enquanto os que preservavam com anomalias, embora as formas estavam andrajosos e sujos, formando um quadro dantesco realmente apavorante. Cooperadores do bem atraídos pela prece formulada minutos antes, adestrados em diversos tipos de salvamento, inclusive naquele gênero de acidentes. Munidos de uma rede especial, instados todos à concentração, desceram ao fundo do mangue, repleto de resíduos negros densamente pastosos, no qual pereceram asfixiados os moços. 4 cooperadores distenderam a rede, que se fez luminosa à medida em que descia suavemente sobre os despojos, superando a escuridão compacta. Os corpos, alguns deles lacerados com fraturas internas e externas, estampavam no rosto as marcas dos últimos momentos físicos. Fortemente imantados aos corpos, os espíritos lutavam em desespero frenético em tentativas inúteis de sobrevivência. Morriam e ressuscitavam, remorrendo em contínuos estertores. Se gritavam por socorro, experimentavam a água pútrida dominar-lhes as vias respiratórias, desmaiando em angústias lancinantes. Sob comando seguro, os lidadores destrinçaram os laços mais vigorosos, enquanto colocavam os espíritos na rede protetora, que foi erguida à superfície do mangue, donde foram transferidos para as padiolas que já os aguardavam, enquanto a equipe de salvamento prosseguiu liberando os condutos que mantiveram os corpos vivos sob a energia vital do espírito, interrompendo a comunicação física, embora permanecendo poderosos liames que se desfaziam somente à medida em que evoluía o processo de decomposição cadavérica.
A obra é de 1982 e condensamos a narrativa para mostrar a dimensão do trabalho gerado por atitudes insensatas. O problema do consumo de alucinógenos não era tão divulgado e explícito quanto hoje. Naquela década, Luiz Sérgio, jovem desencarnado em acidente de trânsito quando se deslocava de Brasília para a capital paulista, seguia com sua contribuição na divulgação da realidade que encontrou na continuidade da vida. O meio, a médium Irene Pacheco Machado, através da qual verteu para nossa dimensão inúmeros livros. Um deles, publicado em 84, narrava a integração e atividades de Luiz num grupo liderado por um espírito chamado Enoque, empenhado na assistência daqueles que se deixavam seduzir, envolver e dominar pelas sensações provocadas pelas substâncias entorpecentes. As descrições são impactantes, especialmente em se referindo ao que ninguém vê com os sentidos normais. A realidade do plano chamado invisível. Logo no início, dando detalhes de uma balada, revela esse outro lado. Espíritos dementados aspirando as emanações daqueles corpos doentes e intoxicados. Desvairados, disputavam aos tapas o contato com os dependentes. Em cada um deles podiam ser vistos grudados cerca de até 6 desencarnados. No capítulo 2, o caso de uma jovem de 16 anos habituada à maconha pesada, cujo namorado a convence à primeira picada de heroína, que a faz sentir como se tudo houvesse escurecido, seu corpo entorpecer, tudo desaparecendo à sua volta, inclusive o namorado. A heroína transformou-se naquele corpo em sobrecarga aniquiladora para todas as células nervosas, o baço crescendo de tal forma que parecia ir se romper a qualquer momento. No capítulo 5, uma usuária de cocaína desencarna em meio a contorções de seu corpo, projetando seu corpo espiritual adormecido na outra dimensão, porém encolhido pelo impacto da dose excessiva, ganhando aspecto diferente da forma humana. No capítulo 21, durante uma operação de auxílio em lugar de nossa dimensão, na verdade uma pocilga para desencarnados, Luiz vê o espírito de uma jovem de 14 anos, viciada em pico, em crise pela falta da droga, muitos outros espíritos alienados, um senhor de seus 50 anos sentado no chão de cabeça baixa. Acabara de receber uma dose de morfina através do braço de um encarnado. Testemunhando a cena, conta que a adesão do espírito ao perispírito do dependente encarnado, que este, ao tomar a dose, acha pouco, aumentando a quantidade, sobrecarregando muitas vezes o coração que não aguenta. Geralmente, revela Luiz, que um dependente encarnado sustenta fisicamente 10 desencarnados. O livro intitulado Consciência seria sucedido por outro, Driblando a Dor, mostrando entre inúmeras informações importantes e interessantes que a prevenção começa no lar, por ser nele que o jovem aprende a viver em sociedade. Um lar sem disciplina leva a criança e, consequentemente, o jovem a afundar-se no ócio e nos vícios. Os pais devem desenvolver desde cedo na criança o senso de responsabilidade com relação à própria vida. Com 8, 10 ou 12 anos, a criança já está colocando para fora suas neuroses. O certo é que, desde tenra idade, oferecer ao filho uma educação firme e disciplinada, dando-lhe exemplos edificantes longe das mentiras e fraquezas. Para finalizar, destacamos importante comentário de Chico Xavier sobre a questão das drogas. Diz ele: o tóxico é o irmão mais sofisticado da cachaça, através da qual também nós temos perdido muita gente. A fascinação pelo tóxico é a necessidade de amor que o jovem tem. Mesadas grandes que não são acompanhadas de carinho e de calor humano paterno geram conflitos muito grandes. Muitas vezes, a privação do dinheiro, o trabalho digno e o afeto vão construir uma vida feliz.